Você pode ter o melhor produto do mundo, mas se você não souber apresentar, ninguém vai te comprar. Você não vende produto, você vende solução. E solução só aparece para quem sabe se comunicar do jeito certo. Olá, eu sou o Júnior Aston, especialista em vendas e fundador aqui do canal Gestor 43. E nesse vídeo eu vou te mostrar como transformar uma simples conversa em uma apresentação que convence, conecta e fecha. Se você é vendedor ou empreendedor, fique comigo até o final, porque aqui você vai aprender como se apresentar em vendas e aprender de verdade. Quando eu comecei na área comercial, há muito tempo, eu achava que vender era decorar os benefícios do produto. Era falar bonito, era falar muito. Até que um dia um cliente me interrompeu e mandou uma que até hoje eu fico tonto quando lembro. Você fala bem, Juniesto, mas não entendeu nada do que eu preciso. Aquilo me desmontou imediatamente, mas me fez estudar, me fez praticar os métodos que realmente funcionam. E hoje eu uso o Spin Selling, eu uso o AIDA, eu uso principalmente a escuta ativa. Gravem com atenção, escuta ativa. Isso estrutura a comunicação de uma forma muito assertiva. Apresentar, falando de vendas, é resolver um problema com clareza do cliente. Apresentar falando de vendas é uma solução que você vai dar para o seu cliente. É você focar no cliente e não no produto. Isso é venda persuasiva. Tudo bem para quem utiliza venda persuasiva, mas desde que você queira resolver realmente o problema do cliente, tá ok. Porém, eu prefiro a venda consultiva, que na verdade que é o que você precisa, né? E você precisa de quatro elementos essenciais para você poder vender bem. O primeiro é conexão. Sem conexão, você só é mais um vendedor. Por exemplo, se você vende tintas e de repente chega o comprador e ele diz o que está precisando, então você vai reforçar o que ele falou. Felipe, o que você está me dizendo é que você precisa de uma tinta sem cheiro por causa do seu filho pequeno, não é isso? E essa tinta ela tem que ser resistente à água, não é isso? Pronto. Aí você já fez conexão. Você tá praticando a escutativa. E escutativa é conexão real. A segunda é estrutura. Não entregue tudo de uma vez. O que é que você vai fazer? Vamos supor que seja o mesmo Felipe lá, né? Então você vai começar pelo problema e depois você vai mostrar a solução. Depois você mostra os benefícios. Quer vender? Conta uma história, mas essa história tem que ter começo, meio e fim. Eu lembro que quando eu era um franqueado da Universidade de Oxford, da Inglaterra, chamada Active Languages, a gente contava uma historinha. Dizia que o Einstein tinha passado pela Universidade de Oxford, a Margaret Thatcher. Isso é verdade. E, e que todos eles você já conhecia, a gente ia contando uma historinha para ir encantando o cliente até chegar nas perguntas. Porque quando a gente conta essas histórias, a gente cria estrutura, sem entregar tudo de uma vez. E a venda sai mais fluida. Então, conte uma história, mas essa história ela tem que ter começo, meio e fim. E também não pode ser muito enfadonha, porque a gente tem que respeitar o tempo do cliente. E o mais importante, que eu sempre falo nos meus treinamentos, nas minhas consultorias, nas minhas mentorias, comunicação assertiva. Fale com confiança. Por exemplo, olha, esse software, ele pode te ajudar e muito. Ele é nada perto disso ou daquilo. Esse sistema vai aumentar a sua margem de lucro. E o que é que você está vendendo? Clareza. E clareza vende. O quarto passo é o poder das perguntas. Eu sempre digo isso. Venda construtiva, você age como um psicólogo, como um detetive, como um médico, fazendo perguntas para descobrir qual é a dor do cliente. Porque quem pergunta domina a conversa. Por exemplo, você vai fazer boas perguntas e essas boas perguntas, o cliente vai se convencer sozinho. E agora eu vou te mostrar isso em ação, com o método SPIN. Então, para explicar melhor o método Spin Selling de forma bem clara, eu vou te explicar aqui direitinho o que significa SPIN. Na verdade, essa sigla SPIN são quatro letras. O S de situação, o P de problema,
o I de implicação e o N de necessidade de solução. Veja como isso é fantástico. Vamos supor que você vende consultoria de marketing. Olha como seria essas quatro letras na prática. O S de situação. Você pergunta para o seu cliente: como você tem feito a captação de seus clientes hoje? Você perguntando para o cliente: é indicação? É anúncio? Aqui você quer entender o cenário atual dele. Isso sem pressionar o seu cliente, tá? E o P de problema? Você diria como? Você já sentiu que perde vendas por não saber exatamente como se posicionar online? Aqui você está cutucando uma dor real que o seu cliente tem, mas claro, de forma bem amigável. E o I de implicação? E se isso continuar? Como você acha que pode impactar o crescimento da sua empresa nos próximos, sei lá, 3 meses, 6 meses? Aqui você está gerando urgência, você está mexendo com a lógica e também com a emoção do seu cliente. E por fim, a letra N, de necessidade de solução. E se eu te mostrar, fulano, um plano simples para você posicionar o seu negócio? Se eu te apresentar isso com autoridade, isso faria sentido para você? Aqui você está conduzindo o cliente para uma solução sem forçar nada. Isso aqui é uma apresentação estratégica. Não é só sobre falar, é sobre guiar o cliente até a consciência de que ele precisa de você. E essa consciência ele vai tomar por si próprio, porque essas perguntas ele vai responder no subconsciente dele. E aqui é que está a mágica do negócio. Agora, meu amigo ou minha amiga, eu vou lhe dar umas dicas de ouro aqui. E se você praticar isso, você vai gerar autoridade para você. Primeiro, a escuta ativa. É o que eu sempre defendo nos meus treinamentos, como eu treino equipes. Eu sempre falo e reforço a escuta ativa. E como isso funciona? Você olha no olho do cliente, escuta com intenção e você vai repetir o que você entendeu. Por exemplo, então, o senhor quer uma tinta sem cheiro, que seja resistente à água, certo? Isso vai mostrar que você está dando atenção. E a atenção gera confiança, sempre olhando no olho do cliente. Depois você revela para ele. Mas essa revelação, ela tem que ser progressiva. E você não vai despejar tudo de uma só vez. Por exemplo, vamos voltar aqui no exemplo da tinta. Essa tinta sem cheiro, lavável, tem 5 anos de garantia e vai te fazer economizar com pintura, com pintor, por muito tempo. E aí ele vai se imaginar economizando, sem gastar com tinta, sem gastar com pintor, não vai ter transtorno da obra. E aí depois você lança o storytelling. Mas tem que ser um storytelling com bastante impacto. Deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui. Nós aqui do gestor 43, a gente precisava pintar o auditório de 6 em 6 meses. Era aquele transtorno. Então, um vendedor nos ofereceu uma tinta que está há 2 anos sem precisar pintar de novo. A gente só lava e ela fica nova de novo. Agora você imagina a economia que a gente vai ter em 5 anos. Agora imagine você contando uma história dessa para o seu cliente. O que é que passa pela cabeça dele? Economia de tempo, de dinheiro, de transtorno. Você entendeu? Agora diz aí, quero saber de você. A forma como você se apresenta está ajudando ou está te atrapalhando nas vendas? E se você quer dominar isso de verdade, se apresentar com muita confiança e vender com método infalível, se inscreve aqui no canal. Deixa um comentário aqui com a tua maior dificuldade em vendas. E se quiser dar o próximo passo, me chama lá no direct. Pode ser lá no Instagram. E aí a gente vai junto transformar a sua comunicação em lucro. E não esquece, se inscreve aqui no canal, dá um like, isso ajuda a gente pra caramba. E um forte abraço e até o próximo vídeo. See you later.